Evangelho segundo João, capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Vou pedir para o pessoal do som dar uma olhadinha, que está assim baixinho. Eu tenho que falar meio alto para mim ver o retorno aqui. Para mim parece que estou sem retorno. Só um pouquinho, se der para aumentar um pouquinho. Vamos orar. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela noite especial que temos para te adorar, para te louvar, para juntos aqui colocarmos a nossa vida na tua presença, Senhor. Nos aproximamos como pecadores que precisam da tua graça, Senhor, a começar do pregador desta noite. Sem ti nada podemos fazer. Precisamos, carecemos, necessitamos da tua misericórdia, Senhor, para que o nosso culto seja aceito, para que a palavra, ó Deus, tenha efeito nos corações, para que, ó Deus, haja milagres também nos casais, nos casamentos, nas famílias aqui representadas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos e perdoa os nossos pecados. É que eu te peço e te agradeço para que toda honra e glória seja dada tão somente ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. O milagre secreto de Jesus no casamento. Gente, eu já preguei tanto essa passagem, mas como é bom quando a gente, pesquisando, orando, lendo, ouvindo, a gente percebe uma coisa diferente aqui. E eu percebi um negócio diferente nesse texto que eu não tinha percebido. Em nenhum sermão que eu fui olhar meu pregado anteriormente, em casamento, que eu já fiz casamento de várias pessoas aqui usando esse sermão, eu não lembro de ter abordado esse aspecto do texto. E como é maravilhoso que a palavra de Deus ela tem essa riqueza, né? A gente pode estar lá 10 anos lendo um texto, de repente alguém observa uma palavra, um contexto, faz uma aplicação, eu falei, nossa, isso é verdade, nunca tinha percebido isso. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto agora, com o tema que eu quero trazer para vocês, falando de casamento, falando de família, é que esse milagre, todo o texto fica evidente, tudo que acontece estava claro ali, como a gente não percebia, foi um milagre secreto de Jesus, claramente, irmãos. Quando a resposta de Jesus para Maria, a observação que João vai colocar nas palavras do mestre-sala, tudo que é colocado aqui, e o fechamento do texto deixa claro isso. Você vai observar que os milagres de Jesus, alguns foram feitos para as multidões, foi feito realmente para que milhares de pessoas se convertessem. Jesus chegou a ressuscitar um defunto.
em que a cidade inteira estava no velório, gente. Não era um milagre secreto, foi todo mundo viu. Teve milagre que Jesus fez que foi uma coisa assim. Agora esse milagre não. É muito interessante a gente entender o contexto que estava acontecendo, a forma que aconteceu, como Jesus vai interagir com esse momento, com esse evento, e por que um casamento? Logo um casamento. A palavra nos diz então que houve um casamento em Caná da Galileia, pequeno vilarejo que ficava ali, cerca de uns 7, 8 quilômetros da Galileia, da onde Jesus vivia, em Nazaré, era Galileia, na verdade, ficava na região da Galileia, mas uns 7, 8 quilômetros de onde Jesus vivia. E o texto já começa falando, achando-se ali a mãe de Jesus. Houve um casamento e a mãe de Jesus estava lá. Você já percebe que tem alguma coisa aqui que já nos aponta que a mãe de Jesus tinha um envolvimento importante, diferenciado nesse casamento. Ela não era apenas uma visitante. Muitos especulam que podia ser, por estar até perto de Nazaré, algum familiar, ou alguém muito próximo, íntimo de Jesus e da família dele. Perceba que os próprios discípulos foram com Jesus. O próprio Natanael, que alguns versos antes havia encontrado Jesus, ele era de Caná da Galileia. Jesus estava ali no meio de pessoas do seu círculo íntimo. Ele estava ali com seus familiares, com parentes próximos e com os seus discípulos. E a mãe de Jesus, o texto destaca, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Então percebe que era alguém próximo desse círculo mais íntimo de Jesus. Família e os discípulos que já estavam caminhando com Jesus. Aqueles que Jesus já havia chamado. O evangelista João, ele segue uma sequência diferente. O evangelista João já começa a falar de quem é Jesus, do ministério de Jesus, e aqui ele dá um destaque, é o único que vai falar desse sinal, desse milagre. Não foi um milagre assim. Os demais evangelistas nem tratam desse milagre. Somente o evangelista João. Estava então Jesus com sua família, os seus discípulos, e acontece algo inusitado, impensável. O texto diz que acaba o vinho. Como todos sabem, esse texto é muito conhecido, naquela cultura é preciso a gente lembrar, o casamento não durava como nos dias de hoje. Um evento hoje, um aniversário de 15 anos, um casamento, uma boda dura o quê? 3, 4 horinhas, você já faz no contrato lá, 8 horas começa, meia-noite termina, fecha o salão. Se você não sair, eles vão começar a recolher as cadeiras, vai embora. O buffet é tirado da mesa, acabou. Lá não, meus queridos. Naquela época, naquela cultura, o casamento durava muito mais. Porque você tem que lembrar que as pessoas vinham, às vezes, de caravanas, de longe. E havia até uma, vamos dizer assim, uma oscilação do grupo. Não eram exatamente as mesmas pessoas que ficavam do início ao fim. O casamento durava em torno de 7 dias, podia chegar até 7 dias. Então era 7 dias de festa. Tinha parente que vinha de longe, ficava 2 dias e ia embora. Tinha parente que ficava os 7, tinha aqueles que gostavam de comer e beber, ficava lá, encostava, comia os 7 dias. Então havia uma oscilação, era um negócio diferente. Casa aberta, gente chegando, gente saindo, gente chegando e saindo. Tinha que ter muita comida, gente. Tinha que ter muita bebida para sustentar esse povo. Era caro casar naquela época, viu, gente? Era caro. A gente acha que hoje é caro, né? Vai ver, 7 dias. E a Bíblia nos fala que a mãe de Jesus, vendo que o vinho acabou, vai se dirigir a ele e vai dizer assim para Jesus, verso 3, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus é muito interessante. Quando ele responde assim, olha, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi grosseiro, desrespeitoso, pode ser algumas, jamais ele faria isso. Mas quando ele coloca a palavra mulher, 2 vezes apenas nos evangelhos, vai dirigir a Maria como mulher. Nesse momento, no início do ministério, e nas suas últimas palavras na cruz, aqui no evangelista João, quando Jesus está pendurado na cruz, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, e aponta para João, e diz para João, João, eis aí a tua mãe. São duas coisas importantes. Nesses 2 momentos, Jesus não está se dirigindo a Maria como sua mãe. Ele está se dirigindo como Senhor. Ele está falando de algo maior, de um projeto maior de Deus. De fato, a questão da chegada da hora
Jesus várias vezes, especialmente no Evangelho de João e nos demais evangelhos, ele vai destacar isso. Ainda não era chegada a hora, ainda não era chegada a hora de Jesus mostrar os seus milagres, de Jesus mostrar quem ele era, de Jesus se revelar como ele era. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mãe, agora ó, Senhor Jesus dizendo para ela assim: mulher, não é o momento ainda. Não, isso aí eu não vou. Então Jesus dá a entender que quando Maria foi até ela, ela foi realmente e falou assim: olha, houve um problema, precisamos da ajuda. Jesus pode fazer. Ela sabia quem era Jesus. Ela sempre guardou no coração, diz os evangelhos, que na medida que ela foi vendo Jesus se desenvolver, crescer, quando encontrou com ele lá, levou ele ficou perdido, quando tinha 12 anos, ficou perdido lá com os mestres, ela encontra ele, você vai ver que sempre e ela guardava no coração, ela sabia quem era Jesus. Já que era Jesus, Jesus tinha poder para fazer a qualquer momento um milagre, haja vinho, ia aparecer vinho em tudo quanto é lugar. Ia aparecer uma carroça lá lotada de vinho. Jesus podia fazer isso. Mas acontece que os milagres de Jesus tinham um propósito. Os milagres de Jesus são chamados de sinais. Sinais apontam para algo maior. Quando Jesus transforma e multiplica os pães, para mostrar que ele era o pão da vida. Quando Jesus ressuscita alguém no meio de uma multidão e a cidade inteira entra em polvorosa, ele está dizendo que ele é a ressurreição e a vida, como ele fez com Lázaro e com outras pessoas. Todos os milagres de Jesus tinham um propósito maior. Será que esse milagre tinha um propósito? Se você ver no próprio texto, a palavra de Deus nos diz que no verso 11, quando ele faz esse milagre, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não está dizendo que todo o povo que estava lá, não está dizendo que a multidão, que todos os convidados, a cidade, não, porque ele havia dito para Maria, ainda não, mais um pouquinho. Jesus já tinha sido batizado, já tinha sido provado, tentado no deserto por 40 dias, ele realmente estava para iniciar os seus sinais, mas não ia ser do jeito que Maria imaginava. Havia uma expectativa que Jesus ia dar início, se ele era um profeta, o Messias, o enviado, ele estava ali completando 30 anos, era o momento de Jesus iniciar o seu ministério. Os profetas iniciavam com 30 anos, já havia uma expectativa. Maria chama Jesus e fala: é agora, vamos lá, é a oportunidade, vamos transformar água em vinho aqui, porque temos que fazer alguma coisa. Ela não tinha ideia que ele ia transformar água em vinho, mas colocou para ele o problema. Ele diz assim: ó, não é chegada a hora ainda. Eu não vou fazer um milagre como... Não. Só que aí, se você observar como vai desenrolar o trama aqui, tudo é mantido em segredo. Tudo é mantido em segredo. Esse milagre não foi algo que chamou atenção, nem os noivos, nem o mestre-sala, ninguém sabia de onde tinha vindo esse vinho. E a Bíblia diz assim, ó, se bem que o servente sabia que tinha colocado água lá. Olha, eu não sei, eu coloquei água aqui, agora o mestre-sala está tirando o vinho. E disse que o mestre-sala não sabia de onde veio esse vinho. E ele ficou tão assim que ele chamou os noivos e falou assim: como é que vocês esconderam esse vinho até agora? Provavelmente, gente, já devia estar lá pelo 5º, 6º dia. O vinho acabou. Eles devem ter feito um cálculo, veio gente a mais. Sempre tem uns beberrão na festa que bebem um pouquinho a mais. Então beberam, faltavam 1, 2 dias. No final, ficou claro, porque o mestre-sala era responsável por isso, e ele vai pegar e vai dizer para os noivos: vocês guardaram o bom vinho até agora. Até agora eu dei um vinho muito inferior a esse, para o povo, e o melhor vinho no final da festa. Quem sabe já era o último dia. Então ele ficou até indignado, foi falar com os noivos, era para ter sido o contrário. A gente primeiro serve o bom vinho, no final o vinho ruim, porque a turma já está com o paladar, né? Já tomou 2 garrafas, 3 garrafas, pode soltar qualquer sangue de boi aí que a turma nem percebe, chapinha. No início você vai pôr um vinho bom, um vinho chileno, um vinho europeu, uma coisa assim. Basicamente é isso, gente. E Jesus então faz esse milagre secretamente. Só para os discípulos. Foi algo que começou, o testemunho, a glória de Jesus começou a se manifestar sempre assim, para os da casa, para aquele grupo menor. A Bíblia diz claramente que ele dá início aos seus sinais em Caná e manifesta a sua glória, seus discípulos creram nele, ponto. Não foi aquele milagre que todo mundo, na festa toda, os noivos nem souberam, gente. Isso que me chama a atenção. O milagre
secreto de Jesus. O problema era realmente com os noivos. O problema ia ficar complicado para aquela família que estava recebendo aqueles convidados. Maria vai lá interceder, pedir ajuda de Jesus de fato. Jesus redireciona o pedido dela e faz o milagre, mas não da maneira que ela tinha pensado, não é chegada a meia hora. O que eu tenho com isso? Não tem nada a ver, isso aqui não é momento de eu fazer grandes sinais aqui não. Mas ele começa o primeiro sinal secretamente, só para os discípulos, só quem sabia, os discípulos, Maria e os serventes, mais ninguém. Ninguém soube disso. Nenhum evangelista comenta. Somente João, muito tempo depois, quando escreve o evangelho, ele registra esse milagre. Hoje todo mundo sabe. Eu imagino que os noivos, muito tempo depois, provavelmente leram. Rapaz, então foi lá que ele começou no nosso casamento. O mestre Sala provavelmente ficou sabendo dessa história. Ah, aquele vinho. Gente, o vinho feito por Jesus. Vinho precisa de um tempo de fermentação, maturação e tudo mais. Jesus tinha feito esse vinho em alguns minutos. Você imagina o vinho feito por Jesus assim, ó, na hora? Deve ter sido o melhor vinho que aquele mestre Sala tomou na vida dele, que chamou a atenção dele, tanto que ele foi atrás dos discípulos, do casal, e quase que deu um... Falou, não se faz isso, vocês vão agora, o melhor vinho estava guardado, escondido, onde estava esse vinho? E o texto é muito claro, porque o texto diz assim, que ele não sabia de onde viera. Ele não sabia que era um milagre. Mas, se bem que o sabiam os serventes, que haviam colocado água lá dentro. E aí tem uma questão espiritual profunda, que a gente não pode deixar de lado. A gente sabe que quando Jesus faz a transição da antiga para a nova aliança, e esse primeiro milagre tem muito significado. Essas talhas, gente, né, essas metretas, eram vasos grandes, chegava a ter 40 metretas, né, essas talhas tinham 40 metretas, dava 3 metretas, cada metreta tinha 40 litros, então em torno de 100 a 120 litros cada uma. Gente, era muita coisa. A palavra de Deus nos diz então, que estavam ali 6 talhas de pedra, e cada uma delas levava 3 metretas. Gente, são 120 litros de água, vezes 6. Meu Deus do céu, isso aí dá quase 700 litros de água aí. Meus irmãos, é muita água. E por que tinha tanta água? Porque era um casamento. E judeu não sentava na mesa sem antes um ritual de purificação, que tinha um significado de higienização mesmo, mas também espiritual. Tanto que Jesus foi criticado com os seus discípulos, porque eles sentaram na mesa em outro contexto, sem lavar as mãos. Aí Jesus vai ter toda aquela lição, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, aquela coisa toda. Era uma coisa muito séria, muito importante para a antiga aliança. E ali, meus queridos, eles lavavam o quê? Você lembra como que eram as mesas, gente? As mesas eram baixinhas. Eles andavam com sandálias em ruas de terra. Como é que eles iam chegar perto da mesa, lá encostar o pezão, lá cheio de pó, perto da comida? Primeira coisa que eles faziam, eles pegavam um tipo de uma cuia, alguma coisa, e lavavam os pés. Tinha que ter muita água, gente, para lavar o pé de todo mundo que entra num casamento durante 7 dias. Lavava os pés, depois tinha todo um ritual para lavar as mãos, fazer aquela purificação, sentar na mesa, uma mesa baixinha, cotovelo esquerdo na mesa, comiam com a mão, os pés ficavam encolhidos de lado. Era um ritual que eles tinham para alimentação. Jesus usa aquelas talhas que representavam a antiga aliança, as cerimônias da antiga aliança. E claramente o texto tem uma lição extraordinária aqui, espiritual, que Jesus é o bom vinho. A primeira lição que a gente tem é essa, não tem como a gente fugir disso, gente. Jesus está aqui mostrando algo muito mais profundo, que tem nada a ver até com o casamento, com o casal. Primeiramente, Jesus é o bom vinho. É o novo de Deus, é a nova aliança. Isso é a transição da antiga para a nova. Ele deu início ao seu ministério. E a partir daqui tudo começa a mudar. E Jesus vai então cumprir todas as cerimônias, mas chega um momento que tudo aquilo vai se cumprir e acabou. Dali para frente, com Jesus é o bom vinho, ele é o novo. O melhor de Deus ainda está por vir. Foi o que aconteceu da antiga para a nova aliança, a presença de Jesus, o significado espiritual, teológico, profundo, está aqui. É claro isso aí. Agora um casamento, gente. Uma família. Um casal. Onde todos os problemas começam aqui no mundo. Aonde? Dentro de uma família. Envolvendo um casal.
naquele primeiro casal que Deus colocou aqui na terra, tudo do bom, do melhor, mundo perfeito, jardim para cuidar, mulher perfeita, gente, homem perfeito. Ela tinha o único casal perfeito que pisou aqui na terra. Era um homem perfeito, que não reclamava, não era, mulher que também não reclamava, não queria problema, não devia ter TPM, não devia ter nada, era um casal perfeito. Fizeram besteira. O casal, antes de ter filho, antes de cuidar das coisas que deviam cuidar, fizeram besteira, quebraram a aliança, entraram num buraco, trouxeram sofrimento. Deus faz a promessa, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, Deus promete que da descendência de Eva viria alguém que iria pisar na cabeça de Satanás. Agora aparece Jesus, um casal, relacionamento, uma família. E ele faz esse primeiro milagre e dá início ao seu ministério, mostrando que ele é o Messias, o prometido, desde lá em Gênesis 3,15 até aqui João capítulo 2, todos estavam aguardando o Messias. E primeiramente, para os mais íntimos, para os seus discípulos, dentro de um casamento, no início desse casamento, na verdade, eles estavam no meio da festa do casamento, e eles já estavam enfrentando problemas. Isso mostra claramente, gente, que casamento vai ter problema. Já na festa, Jesus pode estar presente, sentado lá, comendo na tua festa de casamento, e nem tudo vai ser perfeito, porque nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, e cálculos errados, faltou vinho, pensaram uma coisa, aconteceu outra, imprevistos, coisas que a gente não planejava, frustrações, nós vamos ter no casamento, até mesmo uma festa de casamento, Jesus está sentado com Maria, os discípulos, ele transformando a água em vinho, problema vai existir, gente. Dentro das famílias mais certinhas do mundo, vai ter problema. Jesus, então, tirando, vendo primeiramente essa questão teológica, espiritual, importantíssima. Aí tem todo esse esquema. Jesus faz um milagre para os íntimos, porque ainda não era chegada a sua hora, e transforma a água em vinho. E o melhor vinho que aquele mestre-sala já tomou na sua vida, tendo ele provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele não sabia que era um milagre. Ele não sabia que esse vinho foi transformado de água para vinho por meio de Jesus, não sabia nada disso. Jesus não havia ainda chegado a sua hora. Ele não manifestou a sua glória para todo mundo que estava lá. Somente os discípulos. E o propósito era esse mesmo. O texto é muito claro. Com este sinal, primeiro milagre de Jesus, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Milagre para Jesus tem propósito. A multiplicação do pão, o pão da vida, a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Por que transformar uma água em vinho? Tem a questão teológica da antiga para a nova aliança, mas dentro de um casamento, de uma família, de um lar, claramente, gente, não tenha dúvida, o bom vinho, crer que Jesus pode realmente transformar uma situação em oportunidade, uma crise, um problema, em uma oportunidade de ver o milagre de Jesus na nossa vida, de ver a manifestação da glória de Deus na nossa casa. Gente, se não tiver problema, a gente nem ora. A verdade é, a gente não ora. Se não tiver crise, a gente não vai dobrar o joelho, a gente não vai clamar, a gente não vai pedir, a gente não vai ver a glória de Deus na nossa casa. E os casais também, gente, começa a viver junto, vai descobrir que, pelo amor de Deus, eu fui me meter. Agora até que a morte separe, vem falar nisso aí. Deus me livre, você vai encontrar coisa que você não imaginava. Não tem ilusão, gente. Quem é novinho aqui, prepara, meu irmão, que você não tem noção o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai exercitar a sua paciência, a maturidade que você vai ter que alcançar espiritual, para poder viver uma só carne com outra pessoa, totalmente diferente de você. Totalmente diferente em todos os aspectos possíveis. Foi criado em outra família, não é irmão, não foi na mesma casa, foi criado em outra família, é de sexo diferente.
Tudo nessa pessoa é diferente de você. Homem e mulher são dois seres opostos. Totalmente. Não bate, não vai. Não tem nada a ver um com o outro. Viver junto é um milagre. O milagre de Jesus precisa desde o início, desde a festa do casamento. E Jesus traz, sim, mudança e transformação. Você não tem poder para transformar o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, o seu homem e a mulher da sua vida. Você não tem poder para isso, mas Jesus tem. Ele pode transformar a situação mais embaraçosa. Você tem que pensar aqui que é uma situação embaraçosa. É uma situação constrangedora. Ia ser uma vergonha, gente. Aquele casal ia passar o resto da vida dele ouvindo a história. Acabou o vinho no meio do casamento, gente. E ainda tem um significado interessante, que vinho a gente sabe que representa o quê? Vinho significa alegria. A Bíblia fala claramente, o salmista fala lá que Deus fez o vinho para alegrar o coração do homem. Claro que tem uns que alegram demais, né? Mas a Bíblia fala que é para alegrar, não é pecado. Né? Não vos embriagueis de vinho, vai dizer Paulo lá na frente. No qual, mas em nenhum momento ele fala assim, não toqueis em vinho porque é pecado. Não, não fala isso não. Não vos embriagueis. Embriagueis, o cara perdeu noção, não sabe mais o que está fazendo. Você vai tomar um vinhozinho, tem álcool, vai entrar na corrente sanguínea, vai lá no seu cérebro, vai dar uma relaxada. Vai mexer um pouquinho assim no lobo frontal, sabe, vai dar uma alegrinha assim, entendeu? Fica alegrinho. Vinho deixa alegre mesmo, não vem com essa. Tomou uma taça de vinho bem cheia até a boca, você vai ficar alegre. E Jesus, a Bíblia fala que o vinho foi feito para trazer alegria. Aquela alegria boa, tem um limite, passou daquilo vai dar ruim. Você sabe disso. Aí tem todos os problemas. Beber não dirija, não beba demais, não vos embriagueis, tudo aí. Mas não vem com essa. Não era um vinho, porque a turma fala, não, o vinho que Jesus fez, bebeu, sei que, era menos álcool. Não, meu irmão, é vinho. O vinho que está na Bíblia embriaga. Quem bebia demais fazia besteira. Noé bebeu demais, fez besteira. Teve um monte de gente que bebeu e fez besteira. E Paulo vai dizer, não vos embriagueis. Pega leve. Mas ele vai falar para Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das suas enfermidades. O vinho tem um aspecto terapêutico. O vinho é importante na cultura judaica, o vinho é motivo de alegria, o vinho no lugar, na hora, do jeito certo, não é pecado. Agora, se você tem problema com o vinho, não beba. Não beba. Pastor, não sei, tomei o primeiro, aí deslancha o negócio, então não bebe. Você é doente, você tem que se tratar, vai para os alcoólatras anônimos, entendeu? Vai abandonar o álcool, vai se tratar, então você tem problema com o vinho. Agora, se você sabe beber, tem gente que não sabe beber. Tem gente que uma, duas, três, quatro, uma garrafa, duas, para. Então você tem problema com o vinho. Então não vamos discutir a questão do vinho. O fato é, Jesus transformou a água em vinho. O vinho é motivo de alegria. E naquele casamento, acabar o vinho ia ser motivo de tristeza. A alegria acabou. Aplicando para a vida dos casais, não tenho dúvida que a gente pode aplicar sem medo de errar. Vai ter momento que a alegria no casamento, o prazer no casamento, as coisas boas que o casamento tem, elas vão desaparecer. Vai fugir pelas mãos. Vocês vão descobrindo, na medida que o povo está avançando nos relacionamentos, se a gente vai convivendo, vai tratando, vai ajudando, vai. É muito problema, gente. Não é fácil. E vem filho, e vem conta para pagar, e é problema interno, e relacionamento, e a dificuldade de conectar as personalidades. Meu Deus do céu, demora. Demora. Muitos anos. Os primeiros meses é lua de mel, né, gente? Mas quando acaba a lua de mel, aí começa a vir os problemas. Aí começa a pagar a conta da festa do casamento, já começa o problema aí. Aí vai vir problema. E o casamento vai minguando. E a alegria vai desaparecer. E se não cuidar, morre. Não é fácil. Casamento é um desafio muito, muito grande. É impossível você entrar num relacionamento e não mudar, e não ser transformado. E eu digo, eu não tenho medo de dizer, não tem como errar isso. Nada na sua vida vai te transformar mais do que casar. Vai casar, vai ter filho e vai viver a vida no lar. E a Bíblia diz e orienta muito, amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. E diz para a mulher assim, agora, a mulher vai submeter ao homem. Interessante isso, né? A Bíblia não fala para filho amar o pai, nem para a mulher amar pai. A Bíblia fala para o homem amar a mulher e os filhos. E o que há nessa dinâmica do relacionamento, é uma coisa muito interessante,
O que a Bíblia coloca, a mulher, ela honra o marido. O amor se desenvolve nisso. Ao honrar aquele homem, ela vai aprender a amá-lo. Mas a Bíblia não fala, a Bíblia fala assim, ó, homens, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. É exigido um sacrifício do homem. É exigido um sacrifício do homem. Como Cristo sacrificou pela igreja. Você não vê mandamento da Bíblia dizer assim, não, mulheres, amem os vossos maridos. Você vai ter uma orientação lá em Timóteo, para que as mais velhas ensinam as mais novas, para que elas aprendam a amar os vossos maridos. Mas o mandamento, como foi dito para os homens, não tem. O que a mulher tem que ter, a minha Bíblia vai falar que ela deve honrar. Fala da palavra submissão, que é uma palavra polêmica nos dias de hoje, que a turma faz uma confusão danada. Submeter, meus irmãos, é honrar o cara. É colocar ele no lugar dele. O que é o lugar dele? O lugar dele é aquele cara que se sacrifica por ela. É aquele cara que dá vida por ela. É deixar o homem ser homem na casa. Tem muito homem que vai deixando de ser homem na casa, porque a mulher vai tomando o lugar dele. E essa filosofia que nós vemos nos dias de hoje está criando uma crise e os divórcios explodindo, por quê? Muitos homens estão deixando de ser um homem na casa. Porque a mulher, na medida que ela vai assumindo e vai tomando a frente, vai assumindo, porque precisa resolver, precisa fazer, e a mulher que vai, a mulher que coloca a cara para bater, a mulher que resolve, o homem vai deixando de ser um homem na casa. O homem é o que põe a cara para bater. O homem é o que deve se sacrificar pela mulher. Isso é bíblico, gente. E os casais vão ter muito problema, muito difícil, principalmente na nossa cultura hoje, que prega totalmente contra tudo que a Bíblia ensina sobre relacionamento conjugal. Os homens não querem mais morrer pelas suas mulheres. E devia ser uma disposição natural da gente. O homem morrer por ela, sacrificar por ela, dar vida por ela. Meus irmãos, uma mulher que sente que o seu marido está pronto a morrer por ela, ela vai querer honrar esse cara. Ela vai amar esse cara. Ela vai deixar ele ser o homem que se sacrifica por ela. Não é ser um dominador, pelo contrário, a Bíblia diz que o homem deve tratar a mulher como o vaso mais frágil. E na medida que o homem trata a mulher como o vaso mais frágil, ela vai ficando sensível, ela vai se tornando cada vez mais feminina e vai dentro do casamento um encaixe perfeito. Mas na medida que o homem não trata a mulher como um vaso mais frágil, o que vai acontecendo? Ela vai endurecendo. E ela vai ficando um vaso duro. Sabe o que é um vaso duro? Coisa ruim não quebra. Sabe, você derruba no chão, ele não quebra, entendeu? Ele não é frágil. E aí começam os conflitos. Não tem coisa pior do que uma mulher se tornar dura, amarga, e ela ser aquela que toma a frente, que bate de frente, que ela vira o homem da casa. E a gente sabe que isso é facinho acontecer. Na medida que os relacionamentos vão se desenvolvendo, o grande desafio que a gente tem de realmente colocar as coisas no seu devido lugar, sem polêmica, é um grande desafio, gente. As diferenças são enormes, os problemas são imprevisíveis, muitos virão. Nunca que aquele casal, gente, imaginar que no final da festa acaba o vinho, e aí? Problemaço. Onde eles iam arranjar tanto vinho, gente? Para tanta gente. Sei lá, se tinha mais 2, 3 dias de festa. A alegria se foi. Jesus é, sem dúvida, aquele que traz novamente alegria para o relacionamento. Ele pode, gente. Maria foi buscar no lugar certo. Ainda que a oração dela precisou ser calibrada. Maria, não é chegada a minha hora ainda, mas deixa comigo. Coloca água lá na talha. Ele resolveu o problema. Do jeito dele. Maria foi lá e pediu. Deus sabe o que você precisa. Se coloca a sua necessidade diante do Senhor. Como Ele vai resolver isso? Não é problema nosso. Ele pode usar um meio que você menos imagina. Às vezes um meio até difícil, porque quando a gente começa a pensar bem naquela época, gente, como é que vai fazer para encher 700 litros de água em 6 talhas de pedra? Não dava para pegar aquelas pedras e ir arrastando ela até um rio e levar nas costas. Não dava, gente. Eles tiveram que provavelmente ir numa fonte, encher balde por balde, recipiente por recipiente, e vários serventes, e fizeram até 700 litros de água, gente. Dá uma boa caixa d'água, né, gente? É muita água.
demorou, deu trabalho. Às vezes, e Jesus não podia ter feito assim, e o vinho aparecer lá dentro? Para que esse trabalho todo de ter que ir lá pegar e colocar água lá dentro? Gente, no relacionamento não existe milagre desse jeito. Jesus podia fazer assim, ó, e mudar a cabeça do seu marido. Sabe aquela cabeça dura, que não muda? Pelo amor de Deus, você está muitos anos casado com essa pessoa e parece que ela piora. Jesus podia fazer assim e mudar a cabeça dele? Não vai mudar, não vai. Vai ser um processo longo, vai dar trabalho. E todo relacionamento exige muito esforço, muito empenho, muita dedicação, perdão constante, andar a segunda milha, terceira milha, e de novo, e de novo, e de novo, até quando? Até que a morte o separe. É muito difícil, gente. É um milagre de Deus. Eu não sei que milagre você está precisando na sua casa, não sei que milagre você está precisando dentro da sua família, no seu casamento, mas Jesus pode operar milagres. E tem alguns milagres que é só para vocês. Ninguém nem precisa saber. Tem alguns milagres que não é para espalhar. É lá na intimidade do casal, é no relacionamento, aquelas coisas lá do coração que só Jesus está vendo. Aquela mágoa guardada no seu coração de tantos anos no seu relacionamento, precisa ser curada. É um perdão que você precisa exercer para com o outro. É algo que precisa ser tratado lá no mais íntimo do nosso ser, nas nossas emoções, no nosso coração. São coisas que não dá nem para você testemunhar depois. Os milagres, às vezes, de Jesus, dentro de um casamento, eu até digo isso, são milagres secretos, muitas vezes. Não precisa ser exposto. Você vai crer mais em Jesus. Você vai confiar nele. Você vai ver o milagre de Jesus. Jesus mudando coisas que você, ou humanamente você olha e fala, não vejo solução mais para isso. Jesus pode mudar. Ele é o Deus dos impossíveis. Dentro do casamento, dentro do lar, dentro da família. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E pensasse naquelas coisas que você realmente precisa mudar dentro da sua casa, dentro da sua família. No seu relacionamento, no seu casamento. Coisa que você não sabe mais o que fazer. Você não vê saída. Você não vê solução humana. Quem sabe é uma mágoa. É um problema que precisa ser resolvido. Você precisa de uma solução. Quem sabe o vinho acabou dentro do casamento. A alegria acabou. São tantos problemas, tantas coisas sufocando esse relacionamento, que o vinho está acabando. Não tem mais alegria nem prazer de estar junto. Tem casal que vive junto, mas não... vai empurrando com a barriga. Não tem mais aquela alegria de estar junto. Feche seus olhos, coloca diante de Jesus. Ninguém precisa saber, ele sabe como é que está o seu relacionamento, o seu casamento, sua família. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Enquanto isso, eu vou chamar os presbíteros à frente, que a gente vai servir a Santa Ceia. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai amado, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Eu creio sim, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor transformou a água em vinho, Senhor, dentro de um casamento, numa festa, numa cerimônia de casamento. Mostrando a Tua preocupação, ó Deus, e às vezes milagres que nem foram assim, na época, Senhor, tão públicos. Foi para poucos, Senhor, para os mais íntimos. O mestre Sala não sabia de onde o vinho tinha vindo. Aquela família não percebeu o grande milagre que aconteceu ali. Os visitantes, ó Deus, os convidados para aquela festa, tomaram o vinho feito por Jesus sem saber que era fruto de um milagre, Senhor. Às vezes há coisas que são tão íntimas, ó Pai. Só Tu conheces, no íntimo do coração de cada um aqui, Senhor. Milagres secretos que o Senhor precisa, ó Pai, operar para salvar um casamento, para salvar um relacionamento, para salvar uma família. Cura, Senhor, os nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos tão pecadores, ó Pai, egoístas, falhos, ofendemos, falamos coisas que machucam o nosso cônjuge,
E não só o cônjuge, às vezes dentro da casa, no convívio íntimo da família, corações endurecidos que precisam ser quebrantados, moldados, transformados, Senhor. Assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma um coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Traz amor para as famílias, ó Pai. Palavras doces. Traz, ó Deus, perdão, cura da alma, Senhor. Restaura, Senhor, os corações, os relacionamentos, os casamentos, as famílias, Senhor. Tu sabes o que passa no coração de cada um, ó Pai. Tu conhece lá na intimidade a vida a dois, Senhor. As coisas que machucam, que ferem, que magoam, que precisam ser curadas no coração, Senhor. Para que haja paz, para que haja um relacionamento saudável. Ó Deus, sonda a nossa casa, as nossas famílias, Senhor. E traz transformação, ó Pai. Essa transformação da água e vinho dentro de uma família, ela tem um significado profundo, Senhor. Tu queres mudar, Senhor, os nossos lares, nossos casamentos, nossa família, a família toda, Senhor. Toca na vida daquela pessoa dentro da nossa casa, Senhor, que precisa de transformação. Em nome de Jesus, Senhor. Opera milagres secretos dentro da nossa casa, Pai. Tu conheces, ó Deus, às vezes não é nem o cônjuge, é um filho que precisa de um milagre, Senhor. Dentro das famílias, Tu sabes, ó Pai, de todos os problemas que cada um enfrenta. Ajuda-nos a confiar mais no Senhor e buscar no Senhor Jesus luz, direção, forças, ó Pai. Transformação da nossa casa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós necessitamos do Teu milagre hoje, na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.